Nós passaremos agora ao debate, vamos dar início a este painel de debate que terá como tema mercado de energia, o futuro dos ambientes de contratação livre e regulado. O Richard, ele permanece conosco, o Richard, que é economista, mestre e doutor em energia, responsável por assuntos econômicos e regulatórios no Instituto Ascend Brasil, volta ao palco para este painel. Que vai no lugar do Edivaldo? Christopher Laviano. Ok. O professor Leonardo Nepomucemo, o consultor Paulo Borne, o professor Christopher também fará parte deste debate. Flaviano. E, claro, para moderar este debate, o senhor Cláudio Salles, presidente do Instituto do Ascend Brasil. Podem vir todos ao palco, ocuparem os seus assentos, por favor. Tem a palavra, neste momento, o mediador do debate, presidente do Instituto Ascend Brasil, o senhor Cláudio Salles. Primeiro, meu agradecimento, professor Nepomuceno, Paulo Borne, Christopher Vlavianos. Eu estava brincando aqui que Vlavianos só não é mais difícil de falar do que Hostetler, que é o sobrenome do Richard. Mas, enfim, essa é o quebra-língua aqui que nós temos pela frente. Muito obrigado a vocês e vamos direto ao ponto. O meu papel aqui é apenas de moderar. Tem umas perguntas que estão anotadas aqui com a ajuda do Richard de improviso, né? E eu vou dirigir a primeira. Só a ressalva, quer dizer, nós temos aqui 1 hora para o debate, né? Obviamente, o tema nos cativa a todos. A ideia é sempre fazer um esforço de concisão, a começar por mim, né? Para que a gente possa ouvi-los o mais possível. Então, começando com Paulo Borne, que os que já o conhecem sabem que ele trabalhou em geração de energia, em distribuição de energia, foi conselheiro da CCEE, hoje é consultor de empresa, enfim, conhece o assunto, vive o assunto, e eu pergunto, Paulo, como você vê esse regime de cotas que foi introduzido a partir da medida provisória 579, para concessão de hidrelétricas, e quais seriam as consequências se esse regime for estendido para todas as hidrelétricas, aquelas cujas concessões venham a ser renovadas daqui para frente? Se eu posso só pedir aquela última apresentação do termo de referência, se puder colocar aquela tela que tem as 5 dimensões, as diferentes opções, acho que pode ajudar para o debate aqui. É o último slide da primeira apresentação de hoje. Ok, Paulo. Bom, Cláudio, eu acho que, inclusive, esse tema foi tocado num paper ontem, né? Para quem esteve aqui na apresentação dos papers, o último paper apresentava uma proposta que foi mencionada como uma nova engenharia regulatória para a questão da renovação das concessões, né? Assim, em tese, eu concordo até com a abordagem dada por aquele paper. Eu acho que a gente tem o tratamento adotado por cotas, ele, a meu ver, endereça uma questão que é correta, que é da captura da renda econômica, né, das concessões já amortizadas, que como elas foram amortizadas pelos consumidores, eu acho que é absolutamente justo que os consumidores se beneficiem da energia das usinas já amortizadas. Mas eu sempre visualizei, antes da medida provisória lá de 2012, né, um tratamento nas bases que talvez fosse até que sempre se imaginou, de uma licitação pela maior oferta, com o detalhe de que a reversão da oferta se daria ao mercado consumidor e aquela energia ficaria no mercado, garantindo a liquidez do mercado, né, sem, inclusive, entrar na discussão de quem tem direito às cotas ou não tem direito às cotas, que acabou sendo
corolário aí da definição que se deu por distribuição de cotas. Eu acho que, inclusive, a medida provisória que saiu anteontem já deu uma abertura para distribuir a energia das cotas para de novas renovações que se façam no futuro parcialmente para o Mercado Livre. Mas fica sempre a questão que até ontem também foi mencionada no paper de trazer mais um assunto para a esfera de regulação econômica, de tarifa, né? E, no caso, até de definir qual é o teto da energia que pode ser destinado ao Mercado Livre, que é mais um parâmetro regulatório. Ou seja, a questão de simplesmente fazer leilões e trazer a renda econômica para beneficiar todo o mercado é a solução, para mim, mais trivial, mais simples e com o benefício de que você mantenha o mercado líquido, né? Ou seja, essa energia velha que, conforme o professor Vola que colocou aqui, talvez devesse se repensar a questão até da separação de energia velha e nova, mas essa energia das cotas ela é separada ainda da energia velha e você tem menos energia no mercado, menos liquidez no mercado. O apresentador de ontem até chamou de energia velhíssima, né? Ou seja, então você começa a segregar o mercado em muitas partes e a energia velha, que de alguma maneira é o colchão de liquidez, ele acaba cada vez menor. Então eu acho que é o tipo do problema que pelo menos comporta uma solução, uma modificação da solução que foi adotada, eu acho que é com alguma simplicidade. Eu acho que seria o caso de desviar do caminho adotado. Muito obrigado, Paulo. Apenas mais um lembrete. Eu tenho algumas perguntas, enfim, para complementar as apresentações que foram feitas, que vou estar endereçando aqui aos quatro, mas a plateia também continua, enfim, recebendo aí um incentivo de fazer perguntas, porque a gente terá tempo para isso. Por favor, anotem e as moças pegarão para que a gente continue fazendo as perguntas. A minha próxima é para o Christopher Vlavianos, e tem a ver com a ampliação da liberdade de escolha dos consumidores, enfim, de quem comprar energia. E a pergunta é que benefícios e que riscos você veria de se ampliar essa liberdade de escolha para os consumidores? E, complementarmente a isso, enfim, que entraves você vê para que isso aconteça, né? Enfim, nós temos lá aqueles limites, 69 kV, enfim, 3 megawatts, etc. Enfim, quais os riscos e os benefícios de se reduzir isso, ampliando a liberdade, e que eventuais entraves para essa implementação estão aí diante de nós. Tá bom. Acho que falando ele ajusta. Alô? Alô? Tá, voltando um pouco atrás, né, no início desse mercado, a lei, né, que criou o consumidor livre, a comercializadora, em 95, 98, né, não foi uma lei que criou o mercado, né? O que cria o mercado, na verdade, é a oferta do produto, né, que veio depois, no evento do pós-racionamento. Você teve uma sobra de energia, uma descontratação de energia que fez com que o mercado livre nascesse. A regulamentação, ela permitia que o consumidor, grande consumidor, né, um consumidor de 10 megawatts, entrasse no mercado até 2000, a partir de 2000 você teria essas reduções para 3 megawatts. Né? Depois entrou a possibilidade do consumidor especial contratar energia de fontes renováveis. A questão é que, foi o que já foi falado aqui, né, pelo Rui e por outras pessoas, né? A gente tem um problema de oferta nova de energia para o Mercado Livre. Né? A expansão do Mercado Livre, ela se deu, no primeiro processo, ela se deu com a energia que sobrou das distribuidoras. Você teve uma redução no pós-racionamento e uma descontratação que fez com que existisse um volume muito grande de energia, uma oferta muito grande de energia a um preço muito interessante. Então, isso fez com que o consumidor migrasse para o Mercado Livre, mas em momentos onde o preço da energia está alto, né, você não consegue fazer com que um consumidor seja o financiador para a expansão
de uma geração nova, né? Simplesmente porque esse modelo não foi feito para isso, né? O modelo, quando foi implementado, né, a gente recebeu lá em 2002 uma fita cassete do modelo do PT, né? Quando a gente acabou de ver a fita, a gente falou, bom, e agora o que nós vamos fazer? Porque não tinha nenhuma menção a consumidor livre, a comercialização de energia, porque era um modelo, né, que tem as suas qualidades, né, um modelo que garante a expansão, né, é uma expansão com uma característica bem restrita, né, em relação a você ter sobras de energia, porque tudo vem muito ajustado à necessidade do mercado regulado, e o mercado livre não tem essa expansão, né? Então, lógico que se você fizer um leilão para contratar energia por 30 anos, a foto do leilão vai ser muito bonita, mas o filme depois vai ser um filme de terror, né? Porque se você pegar uma energia de Santo Antônio aí, a R$ 78,00 na data do leilão, ela vai entrar R$ 110,00 para a distribuidora depois de 5 anos. No meio do contrato, ela vai estar a R$ 250, R$ 300. No final do contrato, a R$ 700, 30 anos depois, né? Logicamente, a inflação vai ser sentida por esses consumidores, mas a inovação não vai ser sentida, e uma energia com custo tão baixo vai ter uma margem muito alta e num período de contratação totalmente desnecessário, né? Se o financiamento gira em torno de 15 anos, por que precisa fazer um contrato de 30 anos? Poderia fazer um contrato de 15 anos e essa energia voltar, né, para o mercado. Agora, a grande briga, né, voltando aí ao assunto, a grande briga em relação à redução dos limites, ela está exatamente nesse ponto, né? Uma vez esse ponto resolvido, você não tem mais conflito entre os dois ambientes, né? Uma vez você tendo uma forma do consumidor livre fazer a expansão do mercado, né, não vai mais ter o receio, né, que existe hoje, que o consumidor livre só contrata energia marginal, né? Não contrata energia nova nesse mercado. Então, o que vem sendo feito, né, é um trabalho para tentar mudar isso antes de tentar resolver essa redução, né, ou continuar insistindo, né, em impedir essa redução. Hoje você tem um potencial ainda de consumidores livres sem mexer na demanda. Você tem um potencial aí de 9 a 10 mil megawatts, né, de uma quantidade muito grande de consumidores, que chega a 20 mil consumidores que poderiam estar migrando para o mercado sem mexer nos limites de tensão e demanda. E isso já vem acontecendo, quer dizer, com essa queda de energia e com o realismo tarifário, né, o mercado já está percebendo hoje uma migração, novamente uma onda de migração muito grande para o mercado livre. Então, o consumidor ele faz esse movimento quando a oferta de energia e o preço da energia está competitivo em relação à tarifa cativa, mas em situações, né, e na situação de tentar expandir, de tentar ajudar a expandir esse mercado, você não tem esse mecanismo, simplesmente porque você não consegue fazer com que o consumidor livre tenha essa mesma relação contratual que hoje é exigida para o financiamento, né, de novos projetos. Então, o Luiz, também, a gente tem feito um trabalho lá no BNDES, né, a PSR tem ajudado muito nesse sentido, né, da gente tentar fazer com que, primeiro, a cabeça do banco mude, né, em relação ao que é energia descontratada, né? Energia descontratada para o banco é uma negociação a PLD mínima, onde ela precifica no PLD mínimo, quer dizer, não tem projeto nenhum que pare de pé, né? E isso não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é que a energia é uma commodity, ela tem valor, né? Ela deveria ser entendida dessa forma, né? Mesmo uma energia descontratada, ela tem que ser entendida como uma energia que é uma commodity, que tem valor e que, se a gente for olhar os outros mercados, né, a expansão de outros mercados, não tem nenhum mercado no Brasil e no mundo onde se faz um contrato a preço fixo
de 30 anos reajustado por um índice de inflação. Quer dizer, não dá para a gente querer que o mercado livre se equipare ao mercado regulado, porque o mercado regulado é uma aberração, né? E essas nuances desse mercado é que precisam mudar, né? Muito obrigado. Aliás, Christopher, você foi apresentado aqui como professor. Christopher não deixa de ser, pelo tanto que você sabe, mas é importante compartilhar aqui que você é fundador da Comerc, uma das mais bem-sucedidas comercializadoras aqui no setor elétrico. Professor Nepomuceno, professor Nepomuceno tem desenvolvido estudos e pesquisas sistemas para determinação do despacho, da possibilidade de definição do despacho ótimo com base em lances submetidos por agentes, né? E é sobre esse mesmo tema que eu gostaria de lhe perguntar, professor, se acha que o mercado em que a operação é definida com base em lances de preços dos agentes seria capaz de otimizar um sistema elétrico. E, complementarmente a isso, quer dizer, notando que o sistema elétrico, como o brasileiro, com essa predominância hidrelétrica, né, que adiciona um grau de complexidade maior, enfim, quais os riscos ou os entraves para que isso seja feito e quais os riscos associados a uma mudança dessa natureza? Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer o convite do Richard, do Cláudio, pessoal do Instituto Ascend Brasil. Com relação a essa questão dos preços, né, de energia, o Richard colocou aí no slide, né, três possibilidades para esse processo de formação de preço. Na primeira possibilidade, que é o que o setor elétrico tem utilizado atualmente, a gente teria tanto os preços de energia quanto a geração fixada, estabelecida, os preços estabelecidos pela Câmara de Comercialização de Energia e a geração distribuída e a geração pelo ONS, que é o operador do sistema. Quer dizer, então isso é muito amarrado, né? Essa é uma situação muito amarrada, onde você não vê o mercado operar. O mercado opera quando as forças de geração e de demanda estão em ação, e elas definem quanto deve ser gerado, quanto deve ser consumido e qual é o preço de equilíbrio aonde esse sistema vai chegar. Então, nessa conformação que o sistema atual opera, usando uma ferramenta computacional, que é o New Wave e o Decomp, né, que em conjunto eles definem, então, a geração e o preço da energia. Nesse tipo de estrutura, sobra pouco para a operação, sobra pouco para um mercado de energia. Então, a gente precisa dar mais liberdade para que o mercado atue, para que haja, de fato, um mercado de energia. Numa sequência de liberalização, aí, né, numa etapa 2, uma opção 2, aí, o Richard coloca lá como um mercado em que os geradores... bom, antes de falar dessa segunda opção, a gente teria que colocar assim, quais seriam as vantagens, né, desse mercado atual, né? Uma das vantagens que a gente poderia levantar seria que o mercado ele consegue fazer... ele tem uma certa confiabilidade do sistema de transmissão, etc., porque existe uma mão forte do operador do sistema operando o mercado. Então, ele tem uma tendência de ser um mercado confiável, tanto para transmissão quanto para confiabilidade no que diz respeito à parte hídrica, né? Uma coordenação boa de longo, de médio prazo e de curto prazo. Isso tudo tem que ser visto pelo operador do sistema e a gente não vai ser ingênuo de achar que as concessionárias e nem as distribuidoras, nem as companhias geradoras vão estar preocupadas com o atendimento e a segurança do sistema. Na verdade, elas estão interessadas em maximizar seus lucros e os consumidores estão querendo comprar energia mais barata, né? Então, nesse caso, nesse regime onde é bastante centralizador, né, a gente vê essa mão forte do operador. Uma das vantagens dela é que você tem essa garantia, né, de segurança e confiabilidade a longo prazo, etc. Isso é verdade. Mas, por outro lado, o que a gente vê também nesse tipo de ambiente é essa mão forte demais, ela acaba meio que apagando o mercado, né?
Então, as coisas ficam todas pré-determinadas em lotes, né? Já previamente estabelecidos, já previamente vendidos, de maneira que não há muito incentivo à competição em si, não há incentivo a uma nova forma de operar o mercado de preços. Numa segunda opção, a ideia seria, bom, o despacho seria centralizado, né, pelo operador, e calculado por essas ferramentas computacionais, New Wave, Decomp, etc., e liberaria-se o preço. O professor Frank Volok falou aqui com relação à aderência entre o modelo matemático e a ferramenta matemática que é utilizada para cálculo de preços e a realidade, certo? Se a gente estabelece que a geração é calculada pelo operador do sistema e os preços são calculados por fora, quer dizer, ou através de lances, etc., você vai criar uma inconsistência de geração, uma inconsistência econômica. Você vai gerar uma inconsistência econômica. Então, são forças que estão atuando, mas que não estão sendo expressas no modelo matemático. Então, essa é a dificuldade que eu vejo. Bom, mesmo nesse caso, nessa segunda opção, você teria ainda a possibilidade de um operador regulando o sistema elétrico e fazendo o controle da segurança e da confiabilidade do sistema. Uma terceira opção seria o que o professor Frank Volok apresentou aqui hoje, né? Você ter efetivamente um mercado onde tanto a geração quanto os preços são calculados pelo mercado, pelas ações de mercado. Então, a gente solta e deixa o mercado atuar. Uma das posições contrárias a esse tipo de operação diz que isso é muito ingênuo, né? Pensar que a gente pode liberar e que o mercado vai sozinho se autoajustar. De fato, não é verdade, e o professor também comentou aqui que é preciso de uma série de regulações para que o mercado opere corretamente e para que ele dê uma sinalização de preço que seja aderente ao que está acontecendo na operação do sistema elétrico. Então, a gente vê, né, em mercados internacionais, a gente vê que isso tem sido feito através de ferramentas matemáticas computacionais de leilão, né? Só que não são leilões como os que têm sido praticados no Brasil, que são leilões puramente econômicos. A proposta que a gente defende, né, nesse caso, seriam leilões, mas leilões que envolvam aspectos técnicos. Os agentes vão fornecer lances e ofertas de geração e demanda para um sistema e para um operador do sistema, né? No caso brasileiro, CCE, por exemplo, o operador do sistema ou operador de mercado. E esses lances vão ser avaliados com relação ao seu mérito. Bom, se você fizer um leilão puramente econômico, você só avalia o mérito. Esse lance é mais interessante do que esse para o sistema, esse é menos interessante. Mas é possível fazer ferramentas de leilão mais modernas, onde você faz uma representação do sistema de transmissão, onde você coloca, como o professor Frank Volok falou, preços nodais, né, onde você tem essa possibilidade de ter preços não regionais, mas preços nodais. E a experiência que a gente viu aqui, americana, parece ter sido muito boa no sentido de melhorar o mercado, né, trazer boas qualidades para o mercado. Eu, particularmente, a pesquisa que a gente desenvolve lá na Unesp é nesse sentido, tentar visualizar novos formatos de leilão, mas leilões que envolvam a representação do sistema de transmissão, do sistema de geração e também aspectos de riscos e de confiabilidade, né, tanto da geração quanto da transmissão. Esses modelos são possíveis, né? Aspectos de que uma mesma gerador está, companhias diferentes numa cascata hidráulica, foram respondidos aqui pelo professor Frank Volok, e que mostrou que isso é possível e que ele acha que, se o mercado estiver bem regulado, bem organizado, né, essas questões são menores. Então, como a gente está falando de futuro nesse painel, né, aqui, eu acho que o Brasil deveria realmente passar a considerar como uma possibilidade, né,
estabelecer, de fato, um mercado que seja não amarrado. Né? A gente vê na literatura, em alguns trabalhos, onde você vê tight pool. Né? O mercado brasileiro é um pool amarrado, onde as coisas já estão todas pré-definidas pelo governo. De maneira que a gente precisa ir no sentido do mercado, deixar o mercado atuar, fazer com que ele... com que os agentes operem da melhor maneira possível, mas, claro, sempre com regras bem claras, bem estabelecidas, de maneira que isso possa ser conduzida. Eu acho que os mecanismos de leilão de energia elétrica, eles precisam amadurecer. Né? Eu acho que essas ferramentas computacionais que estão sendo utilizadas, elas precisam evoluir, elas precisam sair dessa minimização de custos, não é mais o foco do problema. Nós não estamos mais minimizando custos no mercado de energia, o foco é a maximização do que a gente chama de bem-estar social, que, no fundo, é a otimização dos lances e a busca do mérito dos lances, tanto no longo, quanto no curto, quanto no médio prazo. Então, eu acho que, na minha concepção, o que a gente precisa mudar eu não acredito que isso possa ser feito em 2 anos. Né? O Rui comentou aqui, né, a respeito das dificuldades de implantar no semanal, né? Fazer uma contabilização semanal já é complicado. A gente teria que passar a fazer uma contabilização horária, como é feita, né, nesses outros países, onde esses mercados tiveram êxito. Então, tecnologicamente, talvez a gente não esteja ainda preparado e talvez ainda falte muito para que a gente atinja esse nível de maturidade, como o Rui colocou aqui. Mas, como uma perspectiva de futuro, eu acho que a gente tem que considerar isso de uma maneira mais efetiva. Luciano, muito obrigado. E fico até feliz de ouvir do senhor essas recomendações sobre os leilões. No Instituto, nós publicamos white papers sobre temas relevantes. Um deles, se não me engano, o número 7, tratou de leilões, onde nós apontávamos exatamente isso, quer dizer, ter que evoluir os mecanismos dos leilões para que, de alguma maneira, se valorizasse os atributos, não apenas, enfim, a menor tarifa, né, mas valorizasse os atributos que são, de fato, relevantes para a operação do sistema. Né? Eu quero voltar rapidamente ao Christopher. Você, Christopher, na sua fala, você tangenciou essa pergunta que eu vou fazer aqui, mas eu queria fazê-la de forma bem objetiva, ver se dá para ter uma resposta curtinha. Sobre a segregação de energia existente e energia nova. Enfim, a sua análise ou sua crítica em relação a essa segregação e, junto com isso, saber da possibilidade de, enfim, unificar o mercado, abrir os leilões para todos os agentes, quer dizer, unificando energia nova e energia existente, esse tipo de unificação e abertura dos leilões para todos os agentes. Uma palavra sua sobre isso. Isso a gente viu em alguns casos que ocorreram no passado, né? O exemplo de Jirau e Santo Antônio, onde 30% da energia foi destinada para o mercado livre. No contexto daquela época, o que você tinha era um preço no mercado livre que era o dobro do preço do mercado regulado. Quer dizer, o leilão estava saindo lá a R$70, você tinha expectativa dos empreendedores que iam vender essa energia no mercado livre a R$140, R$145, e foi mais ou menos o que foi feito ali por em alguns contratos. É lógico, né? Continua o mesmo problema do contrato de longo prazo. Quer dizer, essa energia destinada para o mercado livre, ela também vai fazer parte dos recebíveis desse empreendedor que vai precisar de financiamento e que está contando com um PPA de longo prazo. E esse PPA de longo prazo não vai vir do mercado livre dentro do mesmo contexto do mercado regulado. Então, e isso, na verdade, só seria direcionado para o mercado livre se a vantagem financeira econômica fosse muito grande, né? Que foi o que aconteceu no passado. E essa distorção hoje não tem mais, né? Essa distorção diminuiu, né? O mercado livre continua se expandindo com sobra de energia. Quer dizer, isso segue essa dificuldade, quer dizer, você liberar um pedaço dessa energia para o mercado livre, mas não só liberar, né? Precisa viabilizar, precisa ver quem que vai contratar essa energia, como é que essa energia vai ser colocada no mercado livre. Esse é o grande problema, né? A relação entre mercado livre e mercado regulado, ela existe unilateral, né? Quer dizer, você tem uma via só.
é o mercado livre vendendo energia para o mercado regulado num leilão de ajuste. Quer dizer, você tem aí as distribuidoras contratando energia. A gente teve, há um mês e pouco atrás, numa reunião com o ministro, como a Bracel, né? A minha função na Bracel, eu sou um dos conselheiros da Bracel, e a minha função lá é a expansão da liquidez, a expansão da energia no mercado livre. Uma das ideias que a gente colocou lá foi exatamente a distribuidora poder também vender sobra de energia para o mercado livre, né? Se a distribuidora tiver uma redução de carga, ao invés dela ficar liquidando aquela energia no PLD, no curto prazo, sem saber exatamente qual que vai ser a receita dela ao longo dos meses, ela poderia colocar essa energia em leilão, né, da forma inversa, e o mercado livre ir lá e contratar essa energia. Quer dizer, toda energia que é liquidada no PLD, ela diminui liquidez, né? Então, seria uma forma da gente começar aí uma relação entre o mercado, também o mercado regulado e o mercado livre. Obrigado. Richard, estou vendo você anotando coisas. Enfim, sinta-se à vontade, você tem todo o direito de intervir aqui, sempre que quiser. Mas eu queria voltar rapidamente ao professor Nepomuceno, né? Só para fazer uma pergunta sobre a implementação. O professor Ola, que já falou sobre isso, aqueles 2 anos, você mesmo mencionou, mas supondo que a gente vai introduzir, enfim, de alguma maneira, lance de preço e tal, você teria alguma medida que você destaca a ser implementada de imediato? Enfim, qual o caminho para se chegar a isso? 1 ou 2 medidas que deveriam ser implementadas de imediato para que se conseguisse fazer essa transição? Agora, no curto prazo, se fala assim. Claro. Quer dizer, que a gente vai fazer uma transição. Pelo que eu estou entendendo, a manifestação de vários, sua inclusive, é que, enfim, é possível, é desejável em certa medida, mas leva tempo, é complexo, tem que fazer sistema em paralelo, etc. Mas só para materializar o exemplo, quer dizer, enfim, digamos que a gente vai nesse caminho, o que a gente já deveria estar fazendo ou começar a fazer? Bom, primeiramente, eu acho que o professor já colocou isso, bem melhor do que eu, você precisa medir, né? Para você poder, você precisa contabilizar em base horária a energia. É o mínimo necessário. Aí, essa contabilização é um aspecto técnico que precisa evoluir para que a gente consiga fazer uma medição em base horária, uma contabilização em base horária para saber exatamente, efetivamente, o que está sendo consumido, o que está sendo demandado de cada, né, para que a gente possa contabilizar e fechar esse mercado de alguma forma. Do ponto de vista técnico, de implementação, assim, eu teria, desse tipo de aspecto, eu não tenho muito contato com esse tipo de acho que o pessoal da CCE vai saber mais dessas dificuldades, né? Mas, enfim, a primeira coisa é o sistema de informação, né, em que você tenha a possibilidade de ter essas informações em base horária, para que você pudesse ter, então, lances num dia anterior, né? A estrutura de mercado do dia seguinte, o mercado geralmente é fechado 24 horas antes, meio-dia, por exemplo, para o dia de amanhã. Então, os lances são todos dados hoje e amanhã isso vai ser, pode ou não ser efetivado, né, dependendo do que acontecer, né? Mas os contratos já estão previamente fechados, então eles são contratos firmes. E as descontratações vão ser punidas de acordo com alguma regra que o mercado for estabelecer. Mas eu acho que essa transição, eu não vejo ela em 2 anos, assim, né, como o Volok colocou no Brasil, né, na estrutura que a gente tem no Brasil. Talvez isso tenha acontecido, ele citou que um dos mercados nos Estados Unidos fez essa transição de mercado baseado em custo para mercado baseado em lance, né, minimização de custos e minimização de lances. E que essa transição foi feita em um dos estados americanos, eu não lembro qual agora que ele falou. Isso foi feito com talvez ele tenha tomado como base esses 2 anos aí naquele mercado, mas acho que aqui no Brasil talvez as coisas demorem um pouco mais, né, para acontecer. Mas o mais importante, eu acho, disso tudo, é assim, a consciência da necessidade de a gente chegar nesse ambiente, né? A gente precisa chegar nessa estrutura aonde a gente tenha preços, horários para fornecer para os nossos consumidores.
e para que os nossos consumidores saibam exatamente o que eles estão consumindo, o produto que eles estão consumindo, quanto é que está custando exatamente, né, esse produto. Então, a gente precisa passar dessa fase, nós precisamos caminhar, porque senão o mercado não vai evoluir, né? Não adianta nada colocar um medidor inteligente na nossa casa e colocar lá preços fictícios, hora a hora. Certo? Para que serve isso? Se o preço não refletir exatamente a operação do setor elétrico naquela hora, naquele dia, naquela hora, para que um medidor inteligente nas casas? Então, para que a gente possa passar para uma fase seguinte, onde você tem smart grids, onde você tenha sistemas inteligentes, medidores inteligentes nas casas das pessoas, e que os consumidores possam efetivamente optar por pela compra da energia, né? A gente precisa dar esse passo, né? Eu achei interessante que o Rui colocou que já fazendo a contabilização semanal, pelo menos, isso já é um passo. A CCE está preocupada, a gente percebe, com esse tipo de implementação. Ela está preocupada, quer dizer, já vamos fazer uma contabilização semanal e vamos tender a uma contabilização, talvez, quem sabe, diária no futuro, né? Mas, para isso, tem uma série de entraves aí, sim, tecnológicos. Então, o meu primeiro passo seria tentar verificar como é que estão, né, o aspecto tecnológico e a infraestrutura tecnológica, se ela é possível de ser implementada, para que a gente tenha essas informações para os agentes, para que eles possam tomar as decisões deles, né? Então, acho que mais ou menos essa seria a ideia. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta agora, eu queria mudar um pouco o tema para a questão da distribuidora, mas antes, deixa eu fazer um teste aqui, bem rapidinho. Eu estou entendendo que, obviamente, cada um observando riscos, dificuldades, etc., mas uma tendência de que todos vocês acham, vou fazer a afirmação, e a minha pergunta é para saber se temos uma unanimidade aqui, Richard, inclusive, ou não. Que todos aqui, vocês quatro, estariam achando que nós devemos sim perseguir uma mudança para que você tenha lance de preço na formação de mercado. Isso é unânime? A gente pode considerar aqui um milestone? É unânime? Isso realmente deve ser perseguido? O Brasil deve evoluir para isso? Sim ou não? Vamos lá, começando pelo professor Nepomuceno. Sim. Paulo. Bom, por tudo que eu já coloquei aqui, essa eu acho que é uma meta que a gente devia perseguir para o futuro, né, para uma melhor operação do mercado e do setor elétrico também. Paulo. Fala que eles ajustam. Desejável. Liguei. Eu diria que é desejável, e eu acho que a gente deveria, meio que de imediato, criar isso como uma meta e ver se o caminho, quanto tempo a gente poderia chegar lá de uma maneira segura. Então já temos uma unanimidade de 2. Vamos lá. Christopher. A minha opinião é a mesma, né? E logicamente tem que ser testado bem esse modelo, né, para que na hora da implementação ele seja bem fundamentado e, né, não tenha muita distorção, mas seria o modelo ideal, né? Richard. Eu também acho que é um caminho a ser perseguido. Eu compartilho com as preocupações. Eu acho que não é tão trivial quanto... nenhum lugar é trivial, mas eu acho que em sistemas térmicos é mais simples, porque a variação de preços tem um padrão regular, é mais previsível, enquanto no Brasil a gente pode passar anos a fio com preços muito baixos, com ampla hidrologia. Então, tem que ter essas preocupações de estruturar uma contratação a longo prazo para disciplinar esse processo. Mas, sem dúvida, deve ser perseguido. Bacana. Temos unanimidade aqui, né? Temos unanimidade. Faltou o Cláudio. Diga. Faltou o Cláudio. Não, temos unanimidade. Eu me incluo. Vamos lá, vamos adiante. Então, como eu disse, a pergunta agora é sobre efeitos dessas potenciais ou possíveis mudanças sobre a atividade de distribuição de energia. E eu quero me valer da experiência do Paulo, que andou trabalhando em distribuidoras, enfim, para comentar sobre isso, né? A liberalização da comercialização discutida aqui vai requerer, seguramente, mudanças substanciais na regulação, na atuação das distribuidoras. Quais as suas reflexões, riscos, enfim, possibilidades, etc. Tá. Bom, acho que uma das questões aqui que se passou, que
que eu acho que é unanimidade, foi um ponto levantado, é a questão de você também ter como meta ampliar o mercado livre, né? Eu acho que essa questão necessariamente passa por uma preocupação com a regulação econômica da distribuição, né? Ou seja, nada pode ser feito isoladamente, né? Aqui nós temos 3 painéis, né? Mas na verdade a questão é uma só, né? Ou seja, nós temos que financiar a expansão, nós temos que manter atrativo o negócio de distribuição. Então, uma das questões que coloca em xeque a atratividade do negócio de distribuição é a ampliação do mercado livre, se ela não for feita de uma maneira concatenada com uma maior sensibilidade com a questão da regulação econômica da distribuição. Simplesmente alterar os preços à medida que o mercado livre se amplie e ficar usando a mesma regulamentação de hoje pode não ser a maneira mais adequada, né? Ou seja, nós temos na transmissão a regulação de receita, né? Ou seja, receita autorizada. É um modelo possível de ser adotado para a atividade de fio da distribuidora, para todas as atividades da distribuidora que independam da energia distribuída, né? Então, é um caminho. Eu acho que esse tipo de caminho, eu acho que em relação ao atual modelo, que é o modelo de price cap, ele tem também a vantagem de a gente poder ter mais, assim, menos uma oposição natural do objetivo de negócio da distribuição à conservação de energia, à eficiência energética, etc. Porque no modelo atual se distribui menos energia, obviamente a distribuição não tem interesse em ver a eficiência energética acontecer, né? A própria questão da geração distribuída também, né? Que é uma ameaça ao modelo da distribuição da forma que está acontecendo, da forma que há a regulação por price cap. Na medida que você tem uma garantia de receita para o serviço de fio, a geração intermitente, pelo menos por parte dos distribuidores, dos consumidores, né, é uma ameaça menor. Apenas, digamos, no futuro, com maior armazenamento de energia e, de fato, uma menor uso da rede, daí o modelo de negócios da distribuição pode, de fato, se ver mais posto em xeque, né? Mas, pelo menos numa etapa assim mais de horizonte de médio prazo, um repensado modelo de remuneração das distribuidoras pode fazer com que a gente faça modificações de mercado sem que elas ponham em risco o negócio e a atratividade do negócio da distribuição. Perfeito. Então, quero entender que esses 2 anos, ou N anos, enfim, de período de transição para olhar para o mercado especificamente, tem que ser, enfim, dispendidos também na construção do aprimoramento ou da readequação da regulação da distribuição para poder acomodar essas novidades. E um outro comentário que eu faço é o seguinte: esse tema, Paulo, vai voltar de forma mais profunda no painel que nós vamos ter à tarde, cujo tema é exatamente esse, né? Quer dizer, uma nova regulação para uma nova realidade. Quer dizer, sempre olhando para o futuro, essa realidade vai mudar, né? Está mudando por conta de tecnologias, o que seja, e a regulação tem que mudar também. Enfim, eu acho que esse tema volta de forma, enfim, mais profunda aqui, até com a contribuição de outros painelistas também. Richard, você tem pergunta? Tem uma pergunta aqui para o Christopher. Pensando nesse cenário de unificação do mercado regulado e livre, né, e permitindo todos os agentes participarem juntos, como que daria para fazer os contratos mais atraentes para os agentes do mercado livre? Assim, se fosse estabelecido contratos não tão longos, sei lá, 7, 10 anos, talvez permitindo precificação como uma margem acima do PLD, isso seria uma coisa interessante que facilitaria a participação. Você tem outras sugestões que poderia facilitar a participação de agentes e comercializadores do mercado livre? Hoje, o consumidor que migra para o mercado livre, ele não é um consumidor que queira ficar exposto, né? Ele faz um contrato, né? O consumidor ele quer uma previsibilidade, né? Essa é a grande característica do mercado livre, né? Acho que o consumidor começou a entender
que é muito mais previsível para ele o custo se ele estiver no mercado livre do que se ele estiver no mercado cativo, né? A tarifa cativa é uma caixa preta, né? É muito difícil você fazer previsões do que vai acontecer. Hoje a tarifa cativa está muito mais linkada à volatilidade do PLD do que o consumidor que está contratado no mercado livre. A média hoje de preços que você consegue no Mercado Livre são contratos de 5 anos, né? Hoje a grande maioria dos consumidores, até por essa questão de voltar, é uma coisa até psicológica, né? Até voltar, tem 5 anos para voltar. Lógico que no primeiro ano que ele já fez já está atrasado 1 ano, né? Mas existe um psicológico aí em relação a isso. Contratos mais longos são raros, são feitos também, né? Tem contratos de 7, 10 anos. Mas esse prazo hoje de contrato seria o ideal, né, para o consumidor livre. Quer dizer, um contrato que vai de 5 a 7 anos seria possível e interessante para esses consumidores migrarem. Agora, sempre o consumidor vai querer sempre contrato a preço fixo, né? Nunca alguma coisa lastreada ao PLD, por exemplo, porque você volta a ter toda essa incerteza em relação aos custos futuros. Hoje o consumidor migra, primeiro, visando a economia, né? O primeiro movimento de migração que ele faz é porque ele vai ter uma redução de custos. Existem até raros consumidores que acabam comprando um pouco mais caro porque é energia renovável, porque quer mostrar, né, que está produzindo com energia renovável, mas o grande incentivo para o consumidor migrar é a economia, é essa previsibilidade que ele tem no futuro, e ele sabe também que se ele fizer um contrato muito longo, ele vai sofrer com a indexação, né, ele vai ficar engessado, né, e hoje até a questão do volume hoje que é contratado, né, as previsões futuras de consumo das empresas está muito instável, né? Então é difícil você fazer uma programação de um contrato muito mais longo do que esse. Eu vou passar até. Eu acho ótimo esse tema porque ressalta a complementaridade do que nós estamos vendo aqui, né? E até nesse painel 3 que vai acontecer agora, eu acho que consolida porque traz para a ótica da nova regulação, futuro da regulação, onde tudo isso vai estar dentro desse mesmo compasso, né, é onde eu acho que a gente vai ver todas essas reflexões, inclusive as de ontem, como apontou o Paulo, confluindo, né. A gente vai ter aqui o Michael Pollitt, que veio de Cambridge para nos falar, mas vai ter também o Tiago de Barros da ANEEL, que está, enfim, no olho do furacão dessa medida provisória de ontem, de tantas outras questões, mas que fez questão de discutir esse tema aqui conosco. Então, eu acho que teremos uma tarde promissora aí em relação a esse tema, vai ser um fecho gostoso aqui para o nosso trabalho. Richard. Está tendo outra pergunta aqui para o Paulo. Nesse cenário se formos para o mercado de lances de preço para definir tanto a oferta como a precificação, isso implica na abolição do mercado, no mecanismo de realocação de energia, né, o MRE. As hidrelétricas estariam prontas para lidar com esse risco individualmente? Bom, eu acho que a questão dos usos e costumes, né? Bem próximo aqui, Paulo. Tá. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as mudanças que, digamos, criam uma zona de conforto, né? Ou seja, o MRE cria uma zona de conforto pela diluição do risco entre os agentes que dele participam, né? Ou seja, até na medida em que você tem situações, quando existe uma situação difícil, como a que está sendo enfrentada agora, né, com o GSF, você tem todos na mesma situação, né? Ou seja, daí, inclusive, a mobilização para encontrar uma solução é maior. Então, esses hábitos, né, no fundo, de socialização do risco, eles são são hábitos típicos do nosso setor, né, que já vem
que são históricos, né? Ou seja, são pré-mudanças lá de meados dos anos 90, reforma do RECEB, né? Então, eu acho que toda mudança que envolve coisas como, por exemplo, pensar-se em flexibilizar o MRE, pensar-se em questão como relacionada a essa questão dos direitos de transmissão, que hoje são vinculados são destinados ao MRE, são mudanças que têm que ser propostas. As propostas têm que vir com, digamos, um prazo para a implementação e uma visualização clara de qual vai ser a forma de mitigação do risco que individualmente os agentes vão poder adotar, né? Ou seja, como foi colocado aqui pelo professor Wallach, e eu acho que não é um fato novo, mas é um fato que é um pouco perturbador para a mentalidade reinante, é que você pode sim ter os agentes, mesmo os geradores hídricos, dentro de uma mesma cascata, gerindo os volumes e compensando os geradores ajudantes por suas decisões, e enfrentando as consequências das suas decisões com base, por exemplo, no uso do seu reservatório individual. Isso eu acho que é uma coisa perfeitamente possível, mas enfrenta digamos, uma tradição de longuíssima data, né? Tem que ser feito. Uma pergunta, então, para o professor Nepomuceno. O senhor tem esses modelos, tem rodado esses modelos para otimização a partir de lances de preços e tem olhado especificamente o mercado brasileiro, o sistema de transmissão. Na apresentação do Wallach, ele falou da questão de tem mercados que a rede de transmissão é bem robusta e que o sistema de nodal funciona bem. Aliás, o sistema zonal funciona bem, mas em qualquer cenário o nodal funcionaria bem. Na sua perspectiva, nas simulações que o senhor fez, o Brasil precisaria um sistema de precificação nodal, ou não necessariamente, ou é desejável? Quais as suas conclusões? Na verdade, as simulações que a gente tem feito ainda não envolvem o sistema elétrico brasileiro. A gente está fazendo alguns estudos assim, mais preliminares, né, que envolvem uma cascata da companhia S, por exemplo, que a gente pega uma cascata e faz uma otimização desse subsistema, né? Então, a gente ainda não chegou no nível, a gente não está numa evolução ainda para discutir essa questão a nível sistêmico. Então, é por isso que eu coloco com uma perspectiva de futuro. Mas eu não vejo também outras pessoas no setor e dentro da própria academia. Eu acho até que a academia está um pouco distante dessas questões do setor elétrico, dessas questões de mercado. Eu acho que isso precisa ser corrigido. Acho que alguém, né, dentro da academia tem que mostrar para que as pessoas percebam que a gente tem que pesquisar um pouco mais. Mas, desculpa, a sua pergunta foi com relação à questão da transmissão, né? Se há necessidade de fazer... o próprio professor Wallach disse que quando você começa a ter preços nodais, ou seja, cada nó, cada barramento do sistema de transmissão tem um preço diferenciado, né? E as diferenças entre esses preços geram o que a gente chama lá de surplus de transmissão. O surplus da transmissão é algo a mais, é um excedente, né? Poderia ser utilizado para trabalhar, enfim, com essa questão de realocação de energia, né? E mitigar esses riscos associados aí, né? Mas, enfim, o que eu acredito é que a gente precisa evoluir num sentido de trazer esses preços nodais e que informar o consumidor, informar os geradores com relação a esses preços nodais, e que isso tem que ser feito, né, online, ali, para ele estar sendo informado. Mas eu não tenho uma opinião formada qual a diferença, né, de fazer isso, fazer um leilão que coloque a transmissão em zonas, como é o setor elétrico brasileiro. Você tem o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, cada um tem o seu preço, e são 3 patamares de preço que a CCE publica lá.
se é mais interessante. Eu acho que o que eu percebi do que o pessoal vem publicando fora e tal, em outros mercados, é a importância da transmissão. Você tem que representar a transmissão de alguma forma. Porque a questão é a aderência do que está acontecendo no mercado com o que está acontecendo na operação. Se você tiver uma diferença entre uma coisa e outra, você está com preços que não refletem a operação real. Então, os preços precisam refletir a operação real. Eu acredito que os preços nodais são mais interessantes e eles têm sido... a gente vê na literatura técnica da área assim, muitos trabalhos nesse sentido, né? Então, são leilões que, hora a hora, e que calculam esses preços para transmissão também hora a hora, né? E preços nodais. Então, eu acredito que essa é a melhor estratégia que a gente poderia adotar. Eu acho que o Volek falou isso aqui bem melhor do que... Muito obrigado. E, lamentavelmente, vou ter que interromper. Estamos aqui quase na bucha, estamos com 3 minutos somente de atraso, mas com um agradecimento muito especial, professor Nepomuceno, Paulo Born, Christopher e Richard também. Muito obrigado a vocês. Nós vamos ter um almoço, mas antes disso, o Luciano tem um aviso importante, inclusive emocionante para aqueles articulistas que apresentaram trabalhos hoje, que vão tomar conhecimento do vencedor. Por favor, Luciano. E nós podemos deixar o palco, porque breve vão chegar aqui os vencedores do... É isso mesmo, Cláudio. Muito obrigado. Isso mesmo. Muito obrigado aos painelistas, uma salva de palmas a eles. Muito obrigado. Enquanto eles desocupam e voltam aos lugares, tem um recado, conforme o Cláudio Salles acabou de dizer. Com o objetivo de estimular a produção científica no Brasil, o Instituto Tana, Luiz Augusto Horta, Sérgio Valdir Bajai, Alexandre Ulig e o Richard Lee quase saiu, hein? Osteller. Obrigado. O Cláudio acabou de dizer isso no palco, hein? Muitos dos senhores tiveram a oportunidade de conferir ontem a apresentação dos artigos finalistas. E nós vamos agora conhecer o trabalho vencedor. As meninas já estão ali com o prêmio nas mãos. E para entregar este prêmio, gostaríamos de chamar ao palco o presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles. Gostaríamos de chamar também o professor Frank Volek para fazer a entrega do prêmio. Foi pego de surpresa. Suba aqui, por favor. E para fazer o anúncio, Cláudio Salles. Professor Volek, just because it's an honor, certainly for the young articulous to have you here together with me delivering the prize, which is 10,000 reais for the winner, who is, they don't know yet, para o vencedor, que são os autores do trabalho Novas modalidades tarifárias para os consumidores do Grupo B e seus impactos na expansão dos sistemas de distribuição. Elaborado por Lorena Cardoso Borges dos Santos, da empresa CPFL Energia, Carlos de Oliveira, da empresa Diamond, Cristiano da Silva Silveira, da empresa Diamond, e Mauro Manuel Machado, da empresa Diamond. Por favor, venham ao palco e parabéns a vocês. To deliver. Take the picture with the guys. Congratulations. Very good. A lot of zeros. Now just for the picture. Now it belongs to them. Mais uma vez, uma salva de palmas aos ganhadores. Muito obrigado, Frank. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos. Enfim. Nós vamos fazer agora uma pausa para o almoço.
e retornaremos pontualmente às 14 horas para assistirmos ao painel 3. O almoço será servido aqui ao lado, quem não estava ontem, na sala 1 e 2, aqui ao lado. Saindo do auditório, vire à direita. Obrigado, tenham todos um ótimo almoço.